Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar controle de transação. Existem situações quando a gente está trabalhando com manipulação de banco de dados em que a gente precisa executar todos os comandos, tá? A gente tem uma fila de comandos e a gente tem que executar todos esses comandos ou nenhum. Ou executa tudo ou não executa nada. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos transferir R$3.000 da conta de Marcelo para a conta de Joana. Então vamos fazer uma transferência bancária. Tá? Tirar de uma conta e creditar na outra. A transferência implica em a gente fazer duas operações no banco de dados. A primeira operação é debitar, retirar o valor da conta de Marcelo. E a segunda é creditar o valor na conta de Joana, colocar o valor lá. Agora vamos pensar, na seguinte situação. Nesse processo, o processo está acontecendo, processo de transferência, e aí a operação de débito na conta do Marcelo foi bem sucedida. Então, no começo da transferência, o dinheiro foi retirado da conta de Marcelo. Beleza, isso ocorreu, tudo certo. Só que a operação para creditar o dinheiro na conta de Joana sofreu um erro e não foi concretizada. Então, o que acontece? Nós tivemos, nesse caso, uma operação que foi executada, então a operação tirou o dinheiro da conta do Marcelo, funcionou, só que a operação que colocava o dinheiro na conta de Joana teve um erro, uma falha lá, não aconteceu. E aí, como é que ficou essa história? Marcelo teve uma retirada de R$3.000 da sua conta e Joana não recebeu nada. Então, pode ter certeza que Marcelo e Joana não vão ficar nada contentes com essa situação. Então, o ideal nesse caso era o seguinte, ou as duas operações acontecem ou não acontece nenhuma operação. Então, essa que é a ideia. Então, nesse caso, como houve um erro, o ideal era que nenhuma das duas fosse executada. Em banco de dados, a gente tem um recurso para fazer justamente isso, para manter essa ideia que eu estou aqui passando para vocês. E a gente chama ele de transação. Uma transação ela é uma sequência, ela é uma série de operações que atendem às propriedades ACID. Quais são as propriedades ACID? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então essas são as propriedades ACID. E aí a gente encara essa série de operações, na verdade, logicamente como se fosse apenas uma operação sobre os dados. Então a gente encara um conjunto de operações como se fosse apenas uma. E as propriedades ACID elas vão conferir algumas garantias ao conjunto de operações, esse conjunto de operações que é feito dentro de um regime de transação. Então vamos aí falar sobre cada uma dessas garantias que a gente já até mencionou. A primeira delas, atomicidade. Então, em uma transação, ou todos os comandos são executados totalmente, ou nenhum comando é executado. E aí a gente garante que a transação seja atômica. Então, a ideia de atômica nesse caso é aquela ideia de átomo indivisível, que a gente tinha aí há um tempo atrás. A segunda garantia é consistência. A transação ela vai levar os dados
de um estado consistente a outro estado também consistente. E aí ela vai respeitar, né, nesse processo, regra de integridade de dados, vai respeitar né, tais como unicidade de chaves, restrições de chaves estrangeiras em banco de dados, vai garantir que não existam chaves duplicadas, vai garantir que não existam chaves inválidas e nenhuma violação de integridade. Então, esse respeito às regras de integridade garante tudo isso. E a consistência, ela te dá essa garantia. Então, isso tudo vai ser respeitado ou a operação não acontece. Isolamento. O isolamento, ele preconiza que a transação que tiver em execução, ela fica isolada de qualquer outra operação. Então, ela vai ser executada sozinha, isolada. Assim, a gente garante que essa operação não vai sofrer nenhuma interferência de uma operação concorrente, por exemplo, tentando acessar ali o mesmo dado, alterar o mesmo dado, né? Enfim, todos os dados que ela manipula, tudo isso vai estar isolado. Então, o isolamento, ele garante isso. E durabilidade. Uma vez que a transação ela foi bem sucedida, ela aconteceu, os dados vão estar persistidos, eles vão estar guardados ali, tudo certinho, bonitinho, do jeito que tem que ser. Mesmo que ocorra uma queda de energia, travamento, aconteça um erro ali, imediatamente depois da conclusão da transação. A transação aconteceu, foi concluído, ok, 1 segundo depois, travou. Está garantido que aquela operação, ela fez o que ela tinha que fazer e todos os dados que ela manipulou, tudo que ela fez está realmente persistido. Realmente aconteceu e está ali presente no banco de dados. Então, ela garante que uma vez que a transação está completa, os dados atualizados vão estar disponíveis para uso, independente do que ocorra depois. Então, são essas garantias, né, concedidas aí pelas propriedades ACID. E uma vez que a gente entendeu o conceito de transação e também as propriedades ACID, agora a gente precisa saber, né, como implementá-las na nossa aplicação. Lógico, gente, uma coisa importante, tá? A gente só tem que usar uma transação quando a gente vai fazer várias operações onde uma depende da outra de um certo modo, depende que a outra tenha sido bem sucedida. Ou o caso também que a gente precisa fazer uma e garanta que as outras que ainda vão acontecer sejam bem sucedidas, para que a integridade seja mantida, a gente não tenha nada inválido. Então, assim, se for operações, né, que se alternem no banco de dados, enfim, esse tipo de coisa que vai necessitar dessa garantia. Aí a gente usa a transação. Agora, usar a transação, né, por exemplo, em um par de operação de consulta, né, em select, não faz sentido nenhum, por exemplo. A consulta não oferece risco nenhum aos dados. O máximo que vai acontecer, se tiver um erro, algum problema acontecer, a consulta vai ser mal sucedida e a gente vai ter que fazer ela de novo. Então não faz sentido nenhum a gente usar transação para consulta, por exemplo. Se for uma operação só, vou pegar e inserir o dado no banco de dados. É um único dado. Não tem por que eu fazer transação. Porque se der erro, ele não vai acontecer mesmo. Não tem nenhuma outra coisa que aconteceu. Então, assim, não é porque a gente aprendeu transação que tem que usar transação em tudo agora, tudo é transação, não. A gente só vai usar quando for necessário. Porque tudo tem um custo computacional.
Então, a gente vai usar quando a gente tiver que garantir, né, essas coisas aí em uma série de operações onde uma depende do sucesso da outra. Então, nesse caso, a gente vai fazer uso das transações. Tá? Quando a gente está trabalhando com JDBC, trabalhar com transações é muito simples. É muito tranquilo a gente usar transações no Java com o JDBC. Então, vamos ver aí agora, né, como que a gente faz para trabalhar com as transações, né, diretamente na implementação, como que funciona essa dinâmica de uso. Bom, galera, então vamos agora entender como que a gente trabalha aí com transações, né, na implementação. Então vamos criar aqui uma conexão. Igual a conexão singleton.getConexão. Ok, criamos a nossa conexão. E a ideia de quando nós vamos trabalhar com transações é desabilitar o auto-commit. Então eu chego aqui e coloco set auto-commit false. O que é esse auto-commit aqui, pessoal? Esse auto-commit false. Vamos imaginar sem o auto-commit. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma pessoa P1 igual a new pessoa. Tá? E aí a gente vai... Vamos supor que a gente está querendo alterar. Tá? Vamos alterar aí a idade de Maria, por exemplo, de 40 para 42. E vamos também criar uma outra pessoa, que vai ser, no caso, a pessoa, vamos usar aqui o ID 6, que nesse caso aqui é Joana, e vai passar vamos alterar o nome, né? E vamos, houve um equívoco e tal, e na verdade não era Joana, era Marcela, por exemplo. Aí beleza, vamos alterar o nome e manter a idade. Beleza. Então, colocar entre aspas, é uma string. Beleza. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar a nossa coleção de pessoa igual a new coleção de pessoa em BDR. Vamos passar a conexão aqui. Aí, agora eu vou fazer a alteração. Eu vou pegar aqui o cp.alterar e vou alterar P1, que é Maria, vou alterar a idade de Maria, e vou alterar P2, que é a Joana, que agora vai se chamar Marcela, né? Vou corrigir o nome. Beleza? Então, é assim que a gente faz, né, usualmente. Só que, nessa situação agora, eu quero garantir que ou eu vou alterar os dois nomes, ou eu não vou alterar ninguém. Então essa é que é a ideia. Quando eu faço dessa maneira, que vocês estão vendo aqui, quando eu chamo alterar, né, de P1 aqui no caso de Maria, ele já faz a alteração e quando ele já faz e persiste no banco de dados. Né? Ele faz a alteração e persiste no banco de dados. Depois pega, faz em P2 e persiste no banco de dados. Então ele não espera, tá, que as duas sejam executadas para fazer tudo de uma vez. Não, ele faz uma, já persiste, faz outra, já persiste. E aí a gente chama isso, essa persistir de commit, né? Ele faz a primeira e já comita as alterações no banco de dados, ou seja, já executa lá, faz aqui a outra, já comita. Então isso é o auto-commit, tá? É feito um commit automaticamente. Então as alterações elas persistem de forma automática, né? Eu alterei no mesmo momento, a coisa vai ser persistida. Então essa que é a ideia.
quando a gente tem, né, dessa maneira. Então, até agora, a gente vem trabalhando assim, com um auto commit. Fiz a operação, commitou, fiz a operação, commitou. É assim que a gente vem trabalhando. Só que agora a gente não quer mais isso. A gente quer agora que eu só faço o commit, né, só persisto as alterações depois que todos os comandos de alteração forem executados. Aí eu persisto todos os resultados de uma vez só. E aí, para isso, a gente vai precisar, tá, do controle de transação. Beleza? E aí, o primeiro passo é vir aqui, ó, na nossa conexão com um ponto set autocommit false. Então, a partir desse momento, pessoal, a gente não comita mais automaticamente. Eu vou fazer essa alteração e ela não vai ser persistida no banco de dados, assim como essa segunda não vai ser. Então, eu vou ter que dizer manualmente quando que as alterações vão ser comitadas no banco de dados. Agora, eu preciso dizer isso manualmente, porque o commit automático está desabilitado. Então, o que eu faço? Ó, altero a primeira, altero a segunda. Depois que as duas estiverem prontas, deu tudo certo e tal, aí eu vou aqui na minha conexão, ponto commit. E aí o comando commit comita, né, efetua as alterações lá no banco de dados, tudo de uma vez. Ok, pessoal? Então é assim que funciona, né, a ideia do nosso controle de transação. Depois que eu terminei, eu pego e seto o autocommit para true de novo. Por quê? Porque não são todas as operações que são feitas em uma transação, tá, galera? Uma operação de consulta, ou quando é uma única operação, vamos supor, quero alterar apenas um cara. Não faz sentido eu ter transação aqui. Porque ou ele vai dar certo ou ele não vai não dar. Não tem o perigo de eu alterar uma parte e a outra ficar sem alteração. Então, uma alteração só não precisa de estar em transação. Então, a partir desse momento, as coisas, todas as alterações que forem feitas a partir dessa conexão vão ser comitadas automaticamente de novo, a partir desse ponto aqui. Aí, se eu precisar de outra transação, aí eu vou, aonde eu precisar, vou novamente usar esse comando aqui, autocommit false, faço meus comandos aí da transação, comito e depois volto para true. Essa aqui é a nossa dinâmica. Tá? E aí, existe a situação onde a coisa dá errado. Antes, vamos aqui fazer o tratamento, tá, da nossa exceção. Take o try. Vou botar a minha connection aqui em cima. Connection com igual a null, para a gente poder acessar lá no cat, que a gente vai precisar. Try catch. E aí, nós vamos tratar aqui as exceções, tá? A gente pode receber aqui uma SQL exception. A gente pode receber aqui uma conexão exception. E a gente pode receber aqui uma coleção exception. E aí vamos fazer aqui um tratamento rápido aqui. Só exibindo aqui erro e acrescentando o erro da mensagem. Get message. Acrescentando a mensagem do erro. Vamos dar esse mesmo tratamento aqui para todo mundo. Para a gente fazer de maneira mais ágil aqui os tratamentos. Beleza. Agora a ideia é o seguinte, pessoal. Caso aconteça alguma coisa errada, né, alterei o primeiro, deu certo, alterei o segundo, deu erro. Então, imediatamente eu quero desfazer as alterações. E aí, o que eu faço? Ó, eu venho aqui no cat, deu alguma coisa errada? Pego a minha conexão, ponto, rollback. Ou seja, desfaz. Rollback é isso. Deu erro, tal, desfaz todas as alterações. Tá? Vai desfazer tudo e não vai comitar nada.
Até porque, se der um erro aqui, automaticamente o commit não vai ser executado, já vai vir direto para o cat, vou fazer o rollback e desfazer tudo. Então essa é que é a ideia. No rollback, essas operações que estão pendentes para serem persistidas no banco de dados, elas são eliminadas, não vou persistir nada, desfaço tudo. Então essa é a ideia do rollback. O rollback também lança uma exceção, então ele tem que estar dentro de um try catch aqui. E aí SQL exception. E aí a gente pode, né, exibir aí uma mensagem de erro. Erro, falha ao desfazer as alterações no banco de dados. Beleza? Então, essa aqui é a ideia. Não posso usar o ezinho aqui, porque eu já tenho uma variável e, que é do SQL exception nesse escopo, então tem que usar um outro identificador. Vou botar aqui XC e está resolvido o problema. E aí, gente, vamos dar esse tratamento aqui para todas as exceções. Então, a partir do momento que ocorrer um problema, eu vou dar o rollback. Tá? Não vou persistir nada. Ponto final. Essa é que é, né, a nossa ideia aqui. Ok, pessoal? Então, fazendo isso, a gente garante que ou os dois são alterados ou ninguém é alterado. Então, ou deu um erro aqui, beleza, vai vir aqui para um cat desses e o cat vai imprimir a mensagem de erro e tal, mas vai dar o rollback, vai desfazer tudo e nada vai ser persistido. Beleza? Uma coisa importante é que o nosso set autocommit true, ele vai ter que estar no finally. Vamos criar aqui depois do último cat um bloco finally. E aqui é onde a gente vai colocar o nosso autocommit para true. Temos um try catch aqui também. SQL exception. E aí a gente bota um erro, falha ao ativar a autopersistência, por exemplo. Então, por que a gente tem que deixar o autocommit aqui, true, no finally? Porque, galera, se a gente deixasse aqui, exemplo, aconteceu um erro, tá? Ia vir aqui para o cat e o autocommit não voltaria para true, ele permaneceria como false. E aí, se uma outra operação fosse executada, né, depois desse bloco protegido, aqui, por exemplo, ela não ia ser commitada, ela não ia acontecer, porque o autocommit estaria como false ainda. E de repente aqui eu não tô querendo trabalhar com transação, não estou querendo ficar dando commit em toda transação, todo comando que eu quiser. Às vezes vai ser um comando de consulta, que nem faz sentido estar numa transação. Então, o autocommit, o set autocommit true, ele tem que estar no bloco finally, que aí aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu vou voltar, né, a commitar automaticamente depois desse bloco aqui. Ok, pessoal? Então essa é a ideia, tá, de trabalhar com transações. É assim, que a gente trabalha, assim que a gente faz e trabalha com uma transação. E para a gente entender de vez esses conceitos de transação, vamos ver agora um exemplo prático, né, da aplicação de transação. Vamos criar aí um método que vai casar duas pessoas e esse método ele tem o intuito de trocar, né, alterar o nome dessas duas pessoas no banco de dados. A ideia é aquela ideia clássica de
adicionar o sobrenome do cônjuge. Então vamos aí implementar esse exemplo usando aí as transações. Bom, galera, e antes da gente implementar aí o casamento, né, com o controle de transações tudo direitinho, vamos ver como ficaria, né, fazer aí essa operação sem a transação. Então vamos criar um método aqui, public static void casamento non-acid. E aí vamos criar aqui uma connection. Vamos pegar aqui do nosso conexão singleton.getConexão. Vamos criar agora a coleção de pessoa. Coleção de pessoa em BDR. E aí eu passo a conexão. Beleza? E agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, criar um objeto pessoa. Na verdade, criar não, pegar do banco de dados, né? Então, marido igual. E aí a gente vai usar o método por nome. Vamos pegar por nome agora, ó. Vamos pegar lá do banco de dados, Ju Camelo, tá? E aí, como o método por nome retorna uma lista de pessoas, né? Mas nesse caso eu tenho certeza que Ju Camelo é único, ou seja, só tem um, então eu posso pegar o primeiro elemento dessa lista, porque só vai ter o primeiro mesmo. A mesma coisa, eu crio um outro objeto, mulher, crio uma variável, e vou pegar do banco, tá? Usando aí o método por nome também. Vou pegar aqui, ó, Maria Conan. E eu tenho certeza também que ela é única, então eu pego a posição 0 da minha lista, que é onde ela está. Beleza, agora eu vou fazer a alteração do nome. Então vou pegar aqui, ó, marido.setNome. E aí eu vou colocar o nome dele mesmo, marido.getNome, mais o sobrenome da mulher, que é Conan. Depois mulher.setNome. E aí vou pegar o nome dela mesmo, getNome, e concatenar com o sobrenome do marido, Melo. Beleza, fizemos aí as alterações, agora vamos fazer a alteração no banco de dados. Então, para isso a gente usa o método alterar da nossa coleção. Alterar, e aí a gente passa, né, vamos alterar o marido, e depois a gente vai alterar mulher. E persistir isso no banco de dados. Ok, pessoal, vamos tratar as exceções agora aqui. Try. Catch. Temos aqui conexão exception. E temos também coleção exception. Beleza. Vamos aqui fazer um tratamento simples. É só exibir erro e a mensagem. Mais e.getMessage. Fazer a mesma coisa aqui embaixo. E beleza, nosso método está, nossa operação está pronta. Ok, pessoal, a gente criou aqui e tal as conexões, pegamos do banco de dados, né, o Juca e a Maria, adicionamos o sobrenome cada um e alteramos no banco de dados. Então essa é a forma que a gente já conhece, né, que a gente já vem trabalhando aí. Só que qual é o grande problema aqui? Quando nós estivermos executando aqui esse par de comandos alterar aqui, quando eu executar o primeiro, ele vai ser executado e já vai ser persistido no banco de dados. O nome já vai ser trocado lá no banco de dados.
ele vai executar o segundo e vai persistir imediatamente. Só que pode acontecer um erro, por exemplo, no segundo comando, né? Então, o alterar marido pode ser executado corretamente, né? E aí vai persistir no banco imediatamente, o nome vai ficar lá, Juca Mello Conan. Agora, na hora de alterar o da mulher, aconteceu um problema. Deu um erro, alguma coisa aconteceu ali, uma anormalidade, algo do tipo, provocou um erro e esse comando não foi concluído. Ela não foi alterada no banco de dados. E aí ela permaneceu com o nome de solteira. Com certeza, né, o Juca vai ficar bem irritado, né, porque sua mulher permaneceu com o nome de solteira e ele já está com o nome de casado. Então, provavelmente ele não vai gostar nada. Então, assim, é um problema. Então, qual a ideia que a gente deseja aqui? Ou executa todo mundo ou não executa ninguém. Então, essa que é a expectativa aqui nesse método. E para isso, né, para evitar que esse problema ocorra e tal, a gente vai precisar colocar esses caras dentro de uma transação. Beleza, pessoal? Então vamos agora criar aqui, ó, public static void casamento acid. Agora o casamento com os princípios acid aí. E nós vamos criar aqui a conexão. Podemos até, se quisermos, ó, vamos até pegar uma cola dessa aqui para adiantar aí nossa vida. Tá igualzinho, só que agora a gente vai fazer as operações, né, inerentes aí ao controle de transação. Então, beleza, ó. Em primeiro lugar, vou vir aqui, ó. Na hora que eu for fazer a alteração, eu pego a minha conexão .setAutoCommit false. Ou seja, essas operações aqui não vão ser comitadas, né, persistidas imediatamente quando elas terminarem. Depois que as duas forem executadas e caso elas sejam executadas com sucesso, eu vou então comitar com um ponto commit. E aí sim, ó, os resultados vão ser persistidos todos de uma só vez e a gente não tem problema. Caso o executor do marido da mulher deu um problema, beleza, não vai executar ninguém, porque vai cair numa exceção aqui. E aí, quando isso acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou dar um rollback aqui. Para isso eu vou precisar que a minha conexão esteja definida aqui acima, né, para que ela seja visível no escopo do cat, senão ela só é visível dentro do try. Beleza? E aí eu faço isso aqui, ó, com ponto rollback. Aconteceu um erro, desfaz, né, desfaz as alterações. E aí vou ter que colocar o rollback aqui dentro de um try catch. Que uma SQL, ele pode lançar uma SQL exception. E aí aqui eu vou apresentar um erro, falha ao desfazer as alterações no banco de dados. Ok, pessoal, tenho que mudar o nome da variável aqui também, porque já tem um i aqui, que é esse cara aqui. E, nesse caso, como eu estou usando aí os comandos de controle de transação, eu ainda tenho, né, um outro cat aqui, tá, que é o cat de SQL exception, que eu tenho que dar o tratamento também. Beleza, pessoal? Então a ideia é essa, ó. Aconteceu um problema, eu vou pegar aí, exibo a mensagem de erro tal e dou um rollback. Acabou, desfaz todas as alterações, volta
o banco ao estado que ele estava antes dessas operações começarem. Então essa que é a ideia aqui. E isso eu vou fazer, tá, para todas as exceções. Ó. Caso acontecer aqui na coleção exception, vou também dar o rollback. Caso acontecer na SQL exception aqui, vou também dar o rollback. Então assim, eu vou garantir que qualquer problema, qualquer erro que ocorrer, eu vou desfazer todas as alterações, tá, que foram feitas no banco. Beleza, pessoal? E assim eu tenho essa garantia. Então, deu um erro aqui na mulher, beleza, não vai comitar, já vem para um cat. No cat vai ter aqui o rollback, vai desfazer as alterações, beleza, nada feito. Se não der erro, certo, ok, persiste todo mundo no banco. E aí a gente tem a segurança de que não vai ficar só um com o nome de casado. Ou os dois vão estar com o nome de casado, ou os dois vão ficar com o nome de solteiro. E no finally, tá, no bloco finally, nós vamos colocar, né, o set autocommit para true. Então, com ponto set autocommit true. Porque a partir desse momento, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu quero que o autocommit seja ativado novamente, porque outras operações vão ser executadas aí no banco de dados após essa, usando essa conexão, tá, que eu estou trabalhando, principalmente se eu estou usando o padrão singleton, que eu estou trabalhando com uma conexão só, então eu tenho que voltar essa conexão para o autocommit, porque depois pode ser executada uma consulta que não é executado dentro de transação, porque nem faz sentido. Pode ser executado um comando unitário que não precisa de transação. Então, assim, outras operações, tá, que não vão estar dentro da transação, a gente quer que elas a gente não quer que elas deixem de ser executadas, a gente quer que elas executem normalmente. E aí a gente precisa que elas sejam comitadas assim que elas executarem. Então a gente precisa garantir que de qualquer maneira o autocommit vai acontecer, né? Vai voltar a acontecer, né? E aí as demais operações não vão ser prejudicadas, tá? Então na hora da gente trabalhar com transações a gente tem que ter essa responsabilidade. Seto para false, faço a minha transação, terminei, volto para true, porque quem não está trabalhando com transação não vai ficar toda hora checando e tal, autocommit passando para true. Não, é a responsabilidade de quem passou para false passar para true, porque true já é o padrão. Ok, pessoal? Então, sempre autocommit aqui no finally. Para aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu vou voltar para true e as outras operações vão acontecer. Colocar aqui uma descrição, falha ao ativar a autopersistência. Beleza. E aí tá, galera, ó, o nosso casamento agora, né, com todas as operações implementadas, tudo certinho aí, usando transações. Beleza? Vamos agora aqui no nosso main e vamos chamar, né, o casamento ACID, que é esse último que a gente implementou. E logo depois eu vou aqui, vou até pegar já aqui uma colinha daqui, eu vou exibir todos os elementos para a gente ver o nome desses caras aí alterados. Vou remover isso aqui, a gente não quer executar nada disso aqui. Eu só quero agora pegar uma lista de pessoa, lp igual a null, chego aqui, lp igual a cp.todos, vou pegar todo mundo, e no final eu vou exibir essa lista, né? Pegar aqui pessoa p, 2 pontos,
a minha lista LP. E aí, para cada pessoa, né, eu vou exibir o ID mais p.getID, vou exibir o nome, p.getNome, e vou exibir a idade, p.getIdade. Ok? Então, vamos primeiro, né, executar aqui sem rodar o casamento, né? Vamos aqui ver como as coisas estão inicialmente. Olha aqui, ó, vamos achar aqui os noivos, ó, aqui, ó, Juca Melo aqui, nome de solteiro, ó, idade 25, Maria Cona, nome de solteiro também, idade 28. Agora vamos rodar o casamento e exibir. Executei. Olha lá, ó, já alterou, ó. Agora ele está com o nome de casado, Juca Melo Conan e Maria Conan Melo. Ok, pessoal? Então, esse aí é o nosso exemplo, né, de trabalho com controle de transações. A gente usou aí realmente na prática, né, essa situação aí, aplicamos uma transação. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que todos os conceitos aí que a gente trabalhou, né, com relação a controle de transação tenham ficado claros para vocês, né, a forma da gente trabalhar, da gente implementar, tudo isso tenha ficado aí bem explicado, que vocês tenham entendido. Pratiquem esses conceitos, tá? Implementem aí em outros exemplos, brinquem com isso, façam transações próprias de vocês aí, para fixar bem essa dinâmica de trabalhar com o controle de transações. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.